2h38, a Câmara dos Deputados aprovou nesta quarta-feira requerimento de urgência para um projeto de lei que equipara o aborto acima de 22 semanas de gestação a homicídio. O PL, de autoria do deputado Sóstenes Cavalcante, do PL do Rio de Janeiro, prevê a equiparação do aborto ao homicídio até em casos em que a interrupção da gravidez é permitida por lei. Com isso, mulheres e meninas vítimas de estupro podem passar a ser condenadas a até 20 anos de prisão, mais do que os próprios estupradores. Para falar sobre esse assunto, a gente recebe aqui agora no estúdio CBN a Gabriela Rondon, ela que é advogada, doutora em Direito pela Universidade de Brasília e pesquisadora na ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Doutora Gabriela, boa tarde, muito obrigada por nos atender. Boa tarde, eu que agradeço. Boa tarde. Queria que você começasse explicando para os nossos ouvintes como é hoje e o que esse projeto prevê, o que vai mudar exatamente? Ótimo. Hoje, o aborto, a única lei que regula o aborto no Brasil é o Código Penal, de 1940, que estabelece que o aborto, em regra, é um crime, exceto em algumas circunstâncias. No texto do Código Penal, há duas, que é o aborto em caso de violência sexual e o aborto em caso de risco à vida da pessoa que gesta. Isso é o que está lá desde 1940. E desde 2012 tem uma exceção a mais que foi adicionada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal, que é em caso de anencefalia, ou seja, quando o feto tem uma malformação que é completamente incompatível com a vida fora do útero. São essas as únicas circunstâncias e não existem outras exigências para se acessar o aborto, exceto o consentimento da pessoa que gesta. Então, não é preciso, por exemplo, nos casos de violência sexual, apresentar boletim de ocorrência, não é preciso judicializar para ter acesso ao serviço e também não existe restrição de tempo para se fazer a solicitação do aborto. E é exatamente essa a questão que está agora em discussão a partir desse PL. Doutora, acho que quando a gente fala de discussões de projetos de lei, as discussões que acontecem no parlamento, elas são, claro, importantes e a gente fica aqui discutindo ali linha a linha, proposta a proposta, mas acho que é sempre importante a gente também colocar o pé no chão e entender qual é o impacto disso caso se concretize na vida real das pessoas, né? Do que a gente está falando caso esse projeto avance? Quais seriam, existem grupos, recortes, perfis que seriam mais prejudicados? O que na prática isso representaria caso de fato avance e seja aprovado? A sua pergunta é ótima, porque de fato para qualquer mudança legislativa precisamos pensar qual vai ser o impacto, né, de política criminal, de política de saúde. E nesse caso, nós temos uma população muito clara que vai ser afetada, que são as meninas, que são as crianças. Primeiro porque nós sabemos que as meninas são as principais vítimas de violência sexual no país, por dados já consistentes de avaliação de segurança pública, inclusive, muito infelizmente, esses dados só crescem a cada ano. Então, elas são as principais vítimas com risco de ficarem grávidas após esse estupro, e nós sabemos também que essas são também as vítimas que mais têm dificuldade de pedir ajuda. Seja porque muitas vezes a violência é dentro das casas, nas suas redes de afeto, então o agressor é alguém do seu convívio e é muito difícil apresentar uma denúncia, conseguir verbalizar o que está acontecendo, mas também porque é muito difícil para essas meninas identificarem o que é uma gestação em curso no seu corpo, imaginando meninas de 9, 10, 11 anos que muitas vezes se tornam grávidas em decorrência desse estupro. Então são essas meninas que muitas vezes, quando conseguem pedir ajuda, vão pedir ajuda mais tardiamente, ou seja, muitas vezes após as 20, 21, 22 semanas de gestação. E de acordo com o Código Penal já em vigência há mais de 80 anos, elas têm corretamente o direito a interromper a gestação a qualquer tempo. Mas por esse projeto de lei, elas estariam submetidas a uma criminalização ainda mais grave do que a criminalização do próprio agressor, do próprio estuprador. Doutora, a gente sabe que, se analisar politicamente, né, esse jogo aí do Congresso, esse projeto está sendo usado aí como barganha política. Mas, falando um pouco olhando para trás, né, tudo isso começou, essa discussão voltou à tona esse ano com a decisão do Conselho Federal de Medicina, né? Queria que você explicasse um pouquinho para a gente como foi esse percurso até que a gente tivesse esse projeto na Câmara. Sim, exatamente. Na verdade, inclusive, até antes disso, nós tivemos um manual, ainda no governo Bolsonaro, do Ministério da Saúde do governo Bolsonaro, que em uma série de
inverdades, inclusive distorções de evidências de saúde pública, tentava reconfigurar o acesso ao aborto no Brasil, inclusive dizia que não havia aborto legal no Brasil, e também sugeria que havia um limite de tempo gestacional para se acessar o aborto no Brasil. Isso estava naquele manual do governo Bolsonaro. Esse manual e diversas outras normas e portarias foram canceladas no início do governo do presidente Lula pelo Ministério da Saúde atual. Na sequência, houve essa edição dessa resolução do Conselho Federal de Medicina, que busca impedir a realização de um procedimento específico nas gestações acima de 22 semanas, para o aborto de gestações acima de 22 semanas, apenas em caso de estupro. Essa resolução do Conselho foi judicializada, foi apresentada em uma ação constitucional ao Supremo Tribunal Federal, que recentemente, em maio, teve uma decisão liminar do ministro Alexandre de Moraes, que é o relator do caso, que entendeu que naquele caso havia elementos que já permitiam uma análise de extrapolação da competência do Conselho Federal de Medicina ali. Por quê? Porque estava indo para além da sua competência de regular a profissão médica e estava incluindo novos obstáculos para acesso a direitos previstos em lei, no caso, o aborto em caso de estupro, né? Então, essa resolução, no momento, se encontra cancelada por uma decisão do Supremo Tribunal Federal e, em sequência, teve essa apresentação de projeto de lei para tentar obstaculizar exatamente o mesmo, né? Os abortos em caso de estupro acima dessas semanas. Na sua análise, doutora, o fato dessa urgência ter sido aprovada pressiona de alguma forma o STF para que esse projeto seja colocado em votação? Sim, sem dúvida, o que está aqui em jogo é exatamente como você tinha mencionado na sua pergunta anterior, uma disputa entre os poderes, e uma disputa entre homens ocupando esses espaços entre os poderes e colocando em jogo a vida de meninas e mulheres, como a gente sabe que é, infelizmente, bastante comum. E, como isso tem acontecido não é de hoje, já é bastante recorrente, nós sabemos que a questão vai terminar no STF necessariamente se esse projeto acabar sendo aprovado e se não houver um veto anteriormente, porque é uma questão claramente constitucional de direitos fundamentais, de direito à saúde, que não tem como não ser avaliada pelo STF. Doutora, eu ia te perguntar, porque essa discussão toda ela está partindo aí do pressuposto de que a aplicação dessa pena de homicídio simples seria nos casos do aborto em fetos com mais de 22 semanas, né, em algumas situações aqui específicas. Eu ia te perguntar se, ainda que se fale, entre aspas, apenas com esse marcador de 22 semanas, né, se você entende que isso pode também trazer obstáculos ou um certo desestímulo a que o aborto fosse feito também nos outros casos. Mas aí eu até quero complementar com essa discussão que vocês duas trouxeram, né? Só o fato da gente estar discutindo isso e disso estar em pauta, estar avançando tão rápido, pode já traz prejuízos práticos para a realização do aborto legal nos casos em que estão previstos em lei nesse momento. Esse tipo de discussão, da forma como está sendo feito, com esse viés muito politizado, também prejudica na prática essa questão de saúde pública? Sem dúvida, e isso porque o acesso ao aborto legal no Brasil, infelizmente, apesar de ter essa clareza da lei, pelo menos para esses casos extremos, é extremamente difícil e muito raro. Nós temos visto, inclusive acompanhado, porque tem sido mais noticiado pela imprensa, os casos de meninas que com frequência têm o seu direito negado nos hospitais, e elas são também com frequência casos de gestações que estão nesse limite temporal, né? Inclusive há algumas vezes casos que não chegam nesse limite, chegam muito antes, gestações precoces de 9, 10 semanas, mas existe um contínuo desestímulo ou a imposição de barreiras indevidas a essa menina, a essa família, para que se vá alongando no tempo a demanda até chegar a 20, 22, 23 semanas e o hospital finalmente dizer que não faz o aborto. Isso já é uma realidade, muito infelizmente, sem esse projeto de lei. Nós só temos no país hoje 3 hospitais, no território inteiro nacional, que realizam esses abortos regularmente acima de 22 semanas. Então já é uma realidade bastante difícil. E só a mera discussão, só a propositura disso já coloca também os próprios profissionais de saúde numa situação de muito mais tensão e muito medo, em que eles ficam incertos, inclusive com razão, sentindo a insegurança jurídica de não saber se eles podem continuar ofertando aquilo que está previsto em lei e que é seu dever legal e seu dever como profissional da saúde ou não, né? Então, essas barreiras só vão se somando, inclusive antes da aprovação de um projeto de lei como esse. É muito triste, né? Porque ao invés de avançar na discussão, a gente está retrocedendo em relação à legislação atual, né? Então, assim, qual o tamanho desse retrocesso caso isso seja aprovado, doutora?
O retrocesso é imenso, porque inclusive nós conseguimos perceber pelos dados que temos recorrentemente de gestações em crianças que esse é um problema não resolvido. Ainda que nós tenhamos hoje ainda legislação que prevê o aborto legal para essas meninas, por exemplo, né? Os dados de 2023 são de mais de 12 mil meninas de menos de 14 anos que pariram. 12 mil meninas que foram vítimas de um estupro presumido, porque abaixo de 14 anos essa é uma violência sexual presumida. E elas deveriam ter tido conhecimento de que elas poderiam interromper a gestação, ter tido essa oferta, ter a possibilidade de decidir, junto com as suas famílias, se iam interromper essa gestação. Se um projeto de lei como esse é aprovado, a tendência é que esse número só aumente. E precisamos entender que isso é não só o aumento das gestações compulsórias de meninas de menos de 14 anos, como inclusive um possível aumento de um termo que parece até um contrassenso, que é da mortalidade materna infantil. Porque há risco não só de um extremo sofrimento mental por ser essa uma gestação oriunda de uma violência sexual, como risco à sua própria vida. Um corpinho de uma menina de 9, 10, 11 anos não está preparado para seguir uma gestação até o fim. Então, o risco de morte nesses casos, de seguir com a gestação e de passar por um parto, é inclusive aumentada, é um risco muito maior do que fazer o aborto, do que fazer a interrupção da gestação, e é com tudo isso que esse projeto de lei estaria compactuando. Queria propor aqui, doutora, não sei se... Toda vez que surgem esses assuntos, às vezes eu até me surpreendo que eles voltem. Nesse caso, acho que chama atenção pela força, né? Pela rapidez, pela como foi de supetão que isso tudo acontece. E eu fico pensando como um assunto de saúde pública como esse pode ser tratado de uma outra forma no nosso país, né? Com menos dessa politização que a gente tem falado, seja para um lado, seja para o outro. Até trazer um dado aqui, tem alguns ouvintes mencionando a questão da representatividade feminina, e se você pega ali o projeto de lei, são 32 parlamentares que assinam ele e 12 são mulheres. Então a gente tem aí 20 parlamentares homens propondo essa alteração e 12 mulheres. E quando a gente pega o Datafolha, 42% dos brasileiros disseram em março que a lei deveria continuar como está, sem qualquer tipo de alteração. Como tratar desse tipo de assunto? Você vê espaço para que a gente possa passar a ter esse tipo de debate no nosso país em termos mais amenos, mais brandos, colocando a saúde pública em primeiro lugar? Afinal de contas, a gente tem aqui a sociedade se manifestando já de uma certa forma. Por outro lado, também a sociedade que elegeu o Congresso que está fazendo avançar isso. Te parece que existe algum caminho para a gente conseguir colocar a bola no chão e avançar com esse tipo de assunto de uma forma mais moderada? Sim, não, com certeza existe, é preciso que a gente acredite que existe, né? E inclusive eu acho que a indignação pública que acompanhou esses casos de crianças que se tornaram mais frequentes na imprensa a partir de 2020, mais ou menos, né? Aquele caso da menininha do Espírito Santo que teve que viajar até Recife, o caso da menina de Santa Catarina em que vazou um vídeo, né, da audiência em que ela foi bastante assediada pelas, enfim, juíza e promotora do caso. Todos esses casos ganharam uma repercussão pública muito intensa em torno a uma mensagem única, né? Criança não é mãe, e esses casos, pelo menos esses casos já previstos em lei, eles deveriam ter a atenção em saúde que merecem. O que é importante a gente entender, e que inclusive o próprio ministro do STF, Barroso, que é o presidente atualmente, tem repetido continuamente nas suas falas públicas, é que tratar essa temática pela ótica da criminalização não garante, inclusive, os próprios casos já previstos em lei. Esses casos existem, estão previstos há quase 100 anos no Código Penal, mas o fato de que eles sejam uma pequena exceção no marco criminalizador faz com que nem eles sejam garantidos. Então, os hospitais que existem são poucos, os profissionais da saúde treinados são poucos, existe muito estigma em torno à questão, o acesso é muito dificultado, o acesso à informação quase não existe. Então, a gente precisa, sim, fazer um giro menos apaixonado do tema dentro da ótica criminal para o tema dentro da ótica da saúde, que até para proteger esses casos que parecem que são quase consensuais, né, nos casos de violência, ou pelo menos a gente imaginava até recentemente que eram quase consensuais, até para isso a lei atual não está funcionando. A gente precisa realmente tirar o direito penal da conversa. E para esse debate, a gente tem dados técnicos suficientes? A gente tem um monitoramento dessas situações todas? Ou também nesse aspecto a gente precisaria conseguir avançar um pouco mais para poder ter essas discussões e entender o impacto disso na vida real dessas pessoas? É sempre a pergunta de dados é muito importante. Num tema criminalizado, num tema que é submetido a tanto tabu, claro que sempre faltam dados, sempre é possível produzir mais dados, porque é um assunto que acontece nas sombras. Mas nós já temos suficientes dados para entender várias coisas. Por exemplo, que a criminalização não diminui o número de abortos.
Isso já é um dado que a gente tem consistente, inclusive dados brasileiros, que mostram que a taxa de realização de abortos inseguros permanece mais ou menos a mesma há mais de uma década, desde quando a gente começou a fazer as pesquisas nacionais de aborto, que mostram que aproximadamente 500 mil abortos são realizados a cada ano. Por que não diminui? Porque, de fato, a política criminal não é eficaz em fazer com que as mulheres desistam de realizar um aborto, que essa seria a ideia, em tese, né? É preciso muito mais para que elas decidam algo tão íntimo na sua vida, que é seguir ou não com o projeto de maternidade. Em comparação com outros países, é possível perceber que a gente tem, sim, uma tendência de queda após um certo tempo, uma vez que se descriminaliza o aborto e se passa a tratar a temática dentro de um pacote amplo de políticas de proteção à saúde reprodutiva. E por quê? Parece um contrassenso, né? Que se diminua o aborto a partir do momento que ele é mais acessível. Mas justamente porque você consegue oferecer um pacote de recursos em saúde reprodutiva que, inclusive, permite entender por que aquela mulher precisou de um primeiro aborto. Será que ampliando políticas que sejam mais adequadas à vida dessa mulher, de contracepção, de acesso à informação, ela eventualmente vai estar mais protegida e não vai fazer um segundo aborto, por exemplo? Ou os dados sobre aquela população vão fazer a política de saúde se aprimorar para que outras mulheres parecidas a ela não façam o primeiro aborto? Ou que se identifique mais precocemente os casos de violência, se consiga interferir mais rapidamente nos casos de violência sexual. São muitas as políticas possíveis a partir do momento que você realmente trata esse tema na ótica da saúde, de uma ótica muito mais completa de políticas sociais que precisam estar atreladas a todo o debate da maternidade, da infância, da reprodução, do que se você continuar ameaçando as mulheres. De fato, isso não se mostra eficaz em lugar nenhum do mundo. Doutora, muitíssimo obrigada, viu, pela entrevista. A gente espera que a sociedade reaja a esse projeto absurdo. Essa é a nossa torcida aqui. Parabéns pelo seu trabalho. Um abraço. Imagina, eu que agradeço. Vamos reagir, com certeza. Obrigada. Muito obrigado, doutora. Boa tarde. Doutora Gabriela Rondon é advogada, doutora em Direito pela Universidade de Brasília, pesquisadora na ANIS, Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero. Agora são 2h55.